Agora sim, oficialmente dando as boas-vindas a todos vocês aí, boa tarde para todos. Tá, aqui é o Jardel Barros, eu mentor da área de finanças, de educação financeira. É uma satisfação estar aqui com vocês. Mais uma vez, parabenizando a todos. Eu sei que não é fácil, domingão, já finalzinho da tarde, todo mundo já querendo ficar de boa, descansando, mas vocês dedicando o tempo, né, que é o bem mais precioso que a gente tem para estar aqui, para aprender, para se capacitar, para crescer do ponto de vista financeiro, tá bom? Então, vamos participar. Qualquer dúvida, curiosidade, ilustração, tá aqui o chat, ou levanta a mãozinha aí, faz no áudio aí, chama para a gente interagir, fazer uma palestra aqui, uma mentoria bem bacana, tá bom? Belezinha? A gente vai falar do dinheiro, os segredos de quem tem, tá? Quem aqui gosta de dinheiro aí? Todo mundo gosta de dinheiro, né? Quando pergunta assim, quem quer dinheiro, né? O falecido Silvio Santos, né? Quem gosta de dinheiro? Então, apesar de todo mundo viver com o dinheiro, muita gente gostar do dinheiro, a maioria das pessoas não sabem lidar com o dinheiro. A gente vai ver isso aqui. Então, para dar uma virada nessa vida, sair da sobrevivência rumo à liberdade, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui, tá bom? Então, como eu falei, eu sou o Jardel. A gente vai falar aqui aproximadamente de 40 a 60 minutos, tá bom? Vai depender aqui de como a gente interage aqui, da participação de vocês e falar de educação financeira, tá? Eu vou mostrar alguns dados aqui que vão impactar vocês. Eu tenho certeza que talvez vocês nunca tenham ouvido o que eu vou falar aqui para vocês. Tem gente que coloca, na verdade, muita grana, deixa eu compartilhar a telinha aqui, muita grana para coaches, mentorias, né? E vocês, né, estão tendo esse privilégio aqui com a parceria que foi feita aí, né? E parabéns mais uma vez por dedicarem tempo, os colaboradores por terem aceito aí, os empresários, os empreendedores também por terem investido na capacitação, tá bom? Tem meu QR Code aí de vários contatos meus de redes sociais, tá bom? Tem meu WhatsApp, então estou à disposição para qualquer dúvida, curiosidade. Espero que a gente faça aqui um relacionamento agora para toda uma vida, um network aí para várias coisas, para tirar dúvidas, quem sabe também para empreender, investir, tá bem? Então vou estar aqui à disposição de vocês. Vamos lá. Quem aqui já sentiu que tinha que fazer algo e não fez por não saber? Alguém aqui já tentou fazer alguma coisa, sentiu que tinha que fazer, bateu aquela vontade, aquele insight, mas não fez por não saber, não saber como fazer? Alguém já teve essa experiência? Compartilha aí, ou no áudio, ou no chat. Diz aí pra mim aí, só pra gente ter um feedback de como é que é o perfil de vocês aqui. Seja bem-vindo aí, tá o Rafael aí. Beleza? E aí, vamos lá? Vamos participar aí? Quem aqui já sentiu que tinha que fazer algo, teve o site, deu vontade, mas na hora pensou duas vezes porque não sabia como é que fazia? Ou todo mundo aqui nunca passou por isso? Já é uma turma Eu diferenciada. passei Já passou? várias. Cuidado. Bacana, bacana. Quem aqui já deixou de ganhar mais dinheiro, teve oportunidades, mas deixou de ser promovido, por exemplo, de fazer bons negócios, de aproveitar bons investimentos que depois que passou você viu que dava para ganhar muito dinheiro, mas não fez por medo e insegurança. Já teve essa situação? De aparecer alguém falar, um amigo, um parente, e aí você ficou com medo, não foi, depois você viu que o cara ganhou e você não ganhou. Alguém já Eu, passou por isso? sim. É, são coisas da vida, né? Quem aqui já perdeu oportunidades? Apareceu, já perdeu dinheiro também com oportunidades. Alguém já perdeu, já caiu em golpe, já tentou ganhar e perdeu? Já passou por isso aí? Talvez sejam coisas do dia a dia, né? E outra perguntinha aqui: quem aqui já teve vontade de desistir de alguma coisa? Infelizmente, a maioria das pessoas tem vontade de desistir. A gente está aqui, iniciozinho do ano, outro dia foi Réveillon, a gente já está aqui em março, finalizando março, abril. O tempo está passando voando. E a gente traça metas, objetivos, mas a vida corrida, as distrações roubam, né, às vezes os planos que a gente faz, né? Então, em janeiro a gente talvez tenha prometido muitas coisas e agora em março já não cumpriu o que a gente tinha se disponibilizado a fazer, né? Então, às vezes as pessoas estão desistindo de tudo porque falta um pouquinho de planejamento, de compromisso e de direcionamento. E é isso que a gente vai falar aqui um pouquinho com relação ao dinheiro, tá bom? Um pouquinho de mim aqui, eu sou profissional de vendas e marketing de rede há mais de 25 anos, né? Tenho um bacharelado em fisioterapia, depois eu enveredei para o ramo de empreendedorismo, comecei a dar aula em uma área que não é nada a ver com a minha área de saúde, porque eu me tornei empresário, investidor. Alguns livros mudaram o meu mindset. Eu vou deixar dois aqui para vocês, quem gosta de ler aí. Pai Rico e Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Não sei quem já leu, vale muito a pena. Ele fala do quadrante do fluxo de caixa, como é que você escolhe ganhar dinheiro na vida. Eu vou dar uma pincelada disso aqui durante as nossas aulas, se não nessa, no próximo domingo, tá bom? E
o Quem Mexeu no Meu Queijo, do Spencer Johnson, né? Que ele fala de você ficar, às vezes, numa zona de conforto sem conforto nenhum, se acostumar com a coisa ali, porque já tem um emprego, já tem um salário legal, já tem uma vida estabilizada, e às vezes entra no comodismo, né? E aí, quando você começa a ver que alguma coisa está saindo do trilho, que estão mexendo no seu queijo, na sua estabilidade, você aí acaba, às vezes, deixando para agir quando a coisa já está numa situação crítica. Então, dois livros que me mudaram muito. Comecei a empreender. Eu tenho uma pós-graduação em educação, outra em comunicação, liderança com ênfase em gestão estratégica, né? Sou investidor e trader, gero conteúdo para alguns sites importantes, plataformas como a Binance, eu sou afiliado, gero conteúdo para eles, oficial, eles me pagam para gerar conteúdo no ramo de cripto, né? Tenho alguns cursos, infoprodutos, mentorias e sou consultor, representante comercial, palestrante, Meu coach, áudio, tô com... Pode meu áudio falar. tá saindo aí, Matheus? Tá sim, tô ouvindo, Adilson. Ah, então tá ok. Beleza. Gerando alguns conteúdos bem interessantes no meu canal há alguns anos, né? Tá com quase 27 mil seguidores lá no YouTube, tá? E a gente vai falar um pouquinho também do que eu dou aula hoje, atualmente, aqui na Universidade Adventista do Nordeste, no UniAN. Eu dou aula de Educação Financeira e Mercado de Capitais para Ciências Contábeis e ADM, Administração, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho disso aqui. Alguns tipos de problemas que a gente consegue resolver, né, como educador financeiro, né? Por que que a gente está aqui? Por que que essa palestra faz parte do projeto A Virada? Né? Porque hoje, na vida das pessoas, não sobra dinheiro para nada. Eu não sei se aqui tem alguém que vai se identificar com isso, né? Não sobra dinheiro para nada. Dívidas, as pessoas fazem dívidas demais. A maioria ganha até bem, ganha muito, mas nunca é possível construir nada, mesmo ganhando bem, acima da média ou mais do que um salário mínimo, que infelizmente é a maioria das pessoas que ganham isso, né? Tem gente que está perdendo dinheiro colocando em lugares como a poupança, que é o lugar mais simples, porque vendem segurança e todo mundo deixa o dinheiro lá, mas o dinheiro desvaloriza, a inflação come o dinheiro, então você deixou R$ 100 na poupança. O que você compraria com R$ 100 hoje, se você deixar daqui a 30 dias, as coisas ficaram mais caras e os R$ 100 não vai comprar as mesmas coisas, você vai comprar menos. Porque a inflação, as coisas ficaram mais caras e o seu dinheiro que ficou parado na poupança vai render aproximadamente 0,5 ao mês, 0,6. Então não vai dar nada, vai ser R$ 100,50. Então, você for comprar as coisas ficaram muito mais caras do que isso. Então, por isso que não é o melhor lugar, você vai acabar perdendo dinheiro, porque o seu dinheiro vai desvalorizar comparado com as coisas que estão ficando mais caras, com a gasolina que sobe, com a comida que encarece, com os transportes que ficam mais caros, enfim. Gente que não consegue No, fazer ca- o dinheiro sobrar para investir, né? Tem gente que aí, como é que faz? A gente vai dar dicas disso aqui. Alguém quer falar? no caso, o melhor investimento seria o quê? Fazer um marketing de venda, no caso? Vamos falar disso durante as aulas. Segura um pouquinho aí essa pergunta que a gente vai dar dicas aqui do que é. Porque, já dando um spoiler, o melhor investimento vai ser aquele que se adapta com o seu perfil. Não tem uma receita de bolo que serve para todo mundo. Tem gente que é mais agressivo, tem gente que é mais moderado, tem gente que é mais conservador, quer mais segurança, tem outros que quer mais rentabilidade, já está mais disposto a tomar risco. Então, não tem uma receita de bolo que é bom para todo mundo. Vai depender do seu perfil, do diagnóstico da sua realidade. A gente vai falar um pouquinho disso aqui porque cada caso é um caso, cada família tem o seu orçamento, tem a sua receita, tem as suas despesas, então você precisa ajustar isso tudo para aí sim ver o que é que você tem disponível para investir e dependendo do que você tenha, várias opções podem surgir. E outras, infelizmente, podem não estar dentro do seu perfil, porque exige um capital maior, porque exige, né, enfim, algumas coisas que talvez não seja a sua realidade hoje, né? Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho, tá bom? Então tem gente que não consegue fazer o dinheiro sobrar para investir, a gente vai ajudar nisso. Tem gente que tem dinheiro para investir, mas não sabe. É uma pergunta que você fez aqui agora. Como é que eu faço? Qual é o melhor investimento? Então, até tem guardado, mas quer fazer, e a gente vai trazer esse conhecimento. E gente que tenta sair das dívidas, mas sempre volta. Já aconteceu isso aqui com alguém? Tinha cartão de crédito, limite cheque especial, e aí pagou e daqui a Muita- pouco voltou de novo. muitas vezes, né? Então é isso. Aí a gente vai saber que é um hábito que criaram na gente de consumo, de falta de educação financeira, porque às vezes os pais da gente não tiveram, não tem como ensinar o que eles não tiveram. A escola também não ensina, agora que está começando as escolas, as universidades a trazer esse conhecimento, né? Porque viram que se não prestar atenção nisso, não adianta ter dinheiro, porque o dinheiro vai embora, tá? Então a gente vive numa época muito desafiadora. Crise global, a macroeconomia, as guerras, né? Questão política, insegurança, impunidade, corrupção, tudo está contra a gente, infelizmente, né? E quem acredita na Bíblia, sabe das profecias, tudo indica que a tendência é ir piorando. É o princípio das dores, né? E a gente tem que se precaver, tem que se cuidar, tem que ser luz, tem que ser sal, para tentar aí, de alguma forma,
impactar positivamente a nossa vida e a vida de outros. Grandes problemas que surgem, né? Hoje a gente tem dois pilares aqui: a falta de informação, que ou seja, é a ignorância, é não ter o conhecimento, ou seja, é a falta dessa informação, que é um problema. E o outro lado é a desinformação, que é o que a gente mais tem. Augusto Cury, ele fala, que é um psiquiatra, acho que todo mundo conhece, escritor, médico, ele coloca que nunca viu uma geração tão bem informatizada, bem informada, com tudo na palma da mão, tanto conhecimento disponível, mas um povo tão ignorante. É um contrassenso, né? É uma incoerência. Por quê? Tá tudo tão fácil que as pessoas negligenciam e às vezes pegam informação. Hoje, qualquer pessoa posta qualquer coisa na internet, né? E aí você pode pegar informações erradas, né? Distorcidas. E muita gente está se deixando levar pela desinformação, né? Ao ponto de muita gente querer tirar nossa liberdade de expressão por conta disso, né? Usando essa justificativa, vamos censurar a internet, dizer quem é que pode e quem é que não pode, que é um outro extremo no meu ponto de vista. Eu acho que tem que deixar mesmo, cabe a cada um ter cuidado, ter filtro e estudar com profundidade para não deixar se levar por qualquer informação. Acho que é a maturidade que a gente tem que exercer, ao invés de o Estado tratar a gente como uma criancinha que não sabe nada e ele que sabe melhor do que a gente o que é certo e o que é errado, né? Então, aqui tem alguns hábitos financeiros não saudáveis que a gente desenvolve e que, infelizmente, a gente precisa melhorar. O estresse por falta do dinheiro, quem fica com a conta apertada, corda no pescoço, cria problema na família, enfim, é um desgaste. Sem tempo suficiente para viver o que gostaria com a família e o futuro incerto, né? Aquela coisa de não dormir direito, estar ali preocupado com tudo porque não sabe como é que vai ser o dia da manhã. Então a gente vai falar desses problemas aqui e aí vem a solução. Como é que eu soluciono isso? Educação financeira é o que vocês estão aqui, então parabéns por vocês estarem aqui, tá bom? Educação financeira, tecnologia ajuda muito, eu vou dar algumas dicas aqui, ferramentas que hoje estão disponíveis até gratuitas para você melhorar. Agora tem que ter o compromisso, a vontade, né? O arregaçar as mangas e fazer. Tem que partir de você, né? Tem um ditado que fala que o milagre acontece quando Deus quer e o homem sonha, né? E faz a parte dele. Então você tem que fazer a sua parte, é o esforço humano. Porque tem gente que fica só Deus proverá, Deus vai fazer, e aí cruza os braços e Deus não faz, não. Ele até pode, mas ele não faz porque ele quer que você faça a sua parte. Tá bom? Hábitos financeiros saudáveis, aqui é com você. E a gente está aqui para ensinar você a investir certo, a ter esse diagnóstico, a ter essa noção da educação financeira, beleza? Esse é o projeto da gente. Então agradeça. Eu gosto sempre de agradecer a Deus por tudo, a vida, por a gente estar vivo, por a gente ter essa oportunidade de aprender sobre a educação financeira. Ao seu colaborador, se você é patrão, você agradeça ao seu patrão, se você é colaborador, por ter essa oportunidade, né, de vocês investirem, né, por tudo, pelos colegas, pela oportunidade de trabalho. É sempre bom a gente ser grato, porque às vezes a humanidade está correndo tanto em busca de algo do que ainda não tem e esquece de ser grato pelo que já tem. E sempre tem gente querendo ter o que a gente tem. Sempre vai ter gente que tá pior que a gente, que amaria ter o que a gente tem. E a gente, porque já tem, fica às vezes sendo ingrato, né? Não reconhece. Então que a gente possa ser grato, tá bom? Por tudo. Uma introdução rápida aqui, não sei se vocês têm noção disso, endividamento crescente no Brasil. As pessoas estão cada vez mais endividadas. Mais de 76 milhões de brasileiros em dívidas. Trabalhadores com renda fixa também enfrentam dificuldades, que poderiam falar, a gente tem uma renda segura aqui, fixa todo mês. Deveria estar em dia, né? Organizado ali, já que todo mês sabe quanto é que vai chegar de receita. Mas, infelizmente, Damasceno e Freitas fala aqui em 2024, teóricos, né, estudiosos aí do mundo acadêmico, que enfrenta dificuldade. Falta de planejamento e consumo impulsivo afetam a saúde financeira. Então, já traz aqui um resumo do que acontece. Falta de planejamento, a gente vai ajudar isso aqui nessas aulas. E o consumo impulsivo, aqui tem a ver com mindset, configuração mental, esmurrar o seu eu, pedir força a Deus, porque sozinho a gente não consegue. É coisa que muita gente, apesar de não acreditar, é muito mais do que só querer nosso. Tem forças espirituais, é o conflito cósmico, né? É invisível que está por trás de tudo isso, fazendo você cometer coisas erradas, né? E a saúde financeira. Aqui embaixo, a educação financeira é essencial para o equilíbrio e o bem-estar, né? Comportamento impulsivo, olha aqui, o Damasceno Freitas falou isso, a falta de planejamento e o comportamento impulsivo são fatores centrais no endividamento. Então, escreve isso aí, falta de planejamento. Eu preciso me planejar. Sem planejamento, quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Tem um amigo, um professor meu de clínica médica, quando eu fiz faculdade, ele falava: ó, se você não sabe o que você está procurando, você nunca vai encontrar. Então, se você não disser o que é que você quer para sua vida daqui a um mês, a sua vida financeira daqui a 5 anos, a 10 anos, você vai ficar igual a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E tem muita gente vivendo com essa narrativa aí. O mundo tá criando essa narrativa para as pessoas. Eu prefiro aquela música do Geraldo Vandré. Meu pai gostava muito. Ele fala: quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
E é isso que a gente tem que fazer, é planejamento. E o comportamento impulsivo é você se sacrificar. Essa, ó, eu sou consumista, eu gosto de comprar tudo, eu vou ter que me segurar. Né? Pede alguém para botar um sinal em você aí, um sinal de que quando você for fazer isso, é para te, ó, você prometeu, você fez um pacto consigo mesmo de não fazer isso. Então você precisa começar a ter esse controle. O orçamento e controle financeiro aqui do Banco Central de 2013 fala o seguinte: o orçamento é ferramenta essencial para escolhas conscientes e organização das finanças. Quem aqui faz algum orçamento doméstico? Tem alguma planilha, controla receitas e despesas? Quem aqui? Digita ou fala no áudio aí, por favor. Quem aqui já tem esse hábito de registrar tudo, analisar, anotar quanto ganha, quanto gasta e fazer um orçamento ali do mês? Se sim, bota sim. Quem não, bota não. Só para eu ter uma noção aqui de como é que tá o nível de educação financeira de vocês. E aí? Faz, né? Rafael faz, beleza. Beleza. Rosiane faz, beleza. Algumas falaram que não. Beleza, show. Então tá bem mesclado. Geralmente é assim mesmo. E a maioria às vezes não faz, né? Então bacana que eu acredito que vai ser útil esse momento aqui com vocês nessas duas aulas da mentoria. Bacana, bacana. Que bom, Julie, Mirtilene, bacana. Parabéns aí para quem já faz, tá? Porque não é fácil não. Vocês são minoria, tá bom? Estresse Professor, financeiro. Oi. eu gostaria que você indicasse um aplicativo assim de que a gente possa. Eu não faço, né? Nossa Sim, família sim. não faz. Uhum. Aí eu queria que você me indicasse um aplicativo Bacana. Vamos fazer isso desses sim. Eu vou mais mostrar. fáceis agora, sabe? Que só você Bacana. falar ele já Pronto. se conhecer. No final, entre essas duas aulas, eu vou deixar isso para vocês, vou deixar lá no grupo. Eu gosto muito de usar o computador, né? Eu uso muito a planilha mesmo, simples no Excel, boto no computador, mas tem muito aplicativo, tem vários, até dos próprios bancos já disponibilizam alguns aplicativos. Banco do Brasil mesmo, eu uso do Banco do Brasil para registrar algumas coisas, mas minha prioridade, minha preferência é uma planilha que eu vou disponibilizar para vocês. Uma planilha bem simples do Excel, né? E aí você preenche tudo. Eu vou mostrar aqui para vocês também, em uma das aulas aqui. Sim, está. Beleza? Então, instabilidade financeira aumenta o estresse e afeta o bem-estar emocional e profissional e causa absenteísmo. Souza 2017, um estudo acadêmico científico mostrou que a instabilidade financeira, a preocupação com o dinheiro, a falta de educação financeira de colaboradores impacta na produtividade da empresa. Imagina. Então, parabéns ao empresário que pensou em educar financeiramente seus colaboradores, seus funcionários. Porque quem é que vai produzir sabendo que tá cheio de perrengue em casa para resolver, cheio de conta atrasada, cheio de dívida? O cara já vai pro trabalho ali em outro planeta, né? Agora, aquela pessoa que tá tranquila, que tá organizado, que tá com as finanças em dia, ele vai consegue dar o seu melhor no trabalho. Por quê? A mente vai ficar focada ali. Então, isso foi comprovado cientificamente. Quem é empresário, visionário, entende isso. Que o colaborador é um ser humano que tem seus problemas, suas dificuldades, e aí, quando ele ajuda esse ser humano a ser melhorado nas suas necessidades de vida, né? Ele acaba devolvendo isso no trabalho. E o colaborador que entende que o empresário é um parceiro, né? Porque às vezes o pessoal que trabalha, às vezes não tem a visão de que se a empresa prosperar, ele também prospera, né? Porque o chefe não vai dar um tiro no pé. Se tá vendo que a empresa está crescendo por causa do funcionário, ele vai querer que o funcionário cresça com ele, né? E aí Você falou, naturalmente vem pro... Oi. você falou uma coisa agora certinha, nem todos têm essa consciência, não. Exatamente. Nem todos têm. Nem funcionários Todos, encontram. isso. Todos Nem têm que fun... pensar que se a empresa prosperar, ela vai pensar Ex- também no bem do funcionário. Exato. Porque vende-se uma narrativa no Brasil, né, infelizmente, de que o empresário, o empreendedor, explorador é carrasco, é isso e aquilo. E, na verdade, são pessoas como eu e você, pessoas simples, guerreiras que tiveram ideia e vão empreender, e aí começa a gerar trabalho, renda. E aí as pessoas, às vezes, não entendem que ajudar a empresa, isso é questão de visão de educação financeira, né? Poxa, se eu estou num negócio que paga o meu salário, eu tenho que ajudar esse negócio a crescer, eu tenho que me sentir sócio desse negócio para esse negócio bombar, porque o negócio bombando eu vou ganhar mais. Tem empresários hoje, vocês conhecem, devem conhecer os três bilionários do Brasil, que é o dono da Ambev, da Burger King, que saiu comprando tudo, né? O Paulo, tem o Sucupira, o Paulo, esqueci o sobrenome dele. São três, tem até o livro Sonho Grande, né? Então, assim, era funcionário dele, dava boas ideias, desenvolvia um trabalho bacana, né? E ele percebeu e chamou para ser sócio, né? Então, tem esses dois lados da moeda. A gente dá o nosso melhor, ser diligente em tudo que faz. A Bíblia até pede isso, para a gente ser excelência, né? Porque tudo que a gente faz é para glorificar Deus, não é para agradar seres humanos. Então, se eu sou funcionário, eu tenho que dar o meu melhor,
Porque a empresa crescendo, eu vou crescer junto. E se eu sou chefe, eu tenho que dar o meu melhor, tratar o meu funcionário como igual, como alguém que está ali, como igual a mim, não tratar com inferioridade, porque às vezes quem está no outro lado da moeda como empresário, às vezes quer achar que o outro é escravo, que o outro é, né? E às vezes não trata como deveria, até para motivar. Então, esse equilíbrio, quando a gente encontra, é provado que as pessoas crescem em todos os âmbitos, inclusive no financeiro, e a empresa prospera, beleza? Aqui uma tabelinha para vocês colocarem aqui para mim. De 0 a 10, como é que você vê sua vida financeira aí, ó? Quem tá com dívida, você pode botar cheio de dívida, 0, né? Tá mais ou menos, 1. Pouquinha dívida, dívida pequena, né? Pode botar aqui 2, tá? Então 0 é o pior, tá morto financeiramente, praticamente tem que estar na UTI, né? Então, com Ih, eu tô dívidas, morto. né? De 0 a 2, né? Vida financeira. Se não quiser se identificar aqui, não precisa não, tá? Mas depois se quiser mandar no meu WhatsApp, no privado, coloca lá. Quem já está fazendo alguma economia, já conseguiu sobrar um dinheirinho, tá guardando ali, ó, bota 3. Quem já tem uma boa grana aí, bota 4, guardada. Alguns milhares de reais na conta, né? Então, deixa aí, tá? Só para você fazer uma análise, para ver como é que tá na trajetória da liberdade financeira. Quem já está, além de sem dívida, com economia, já está investindo em educação, aprendendo a investir, ou seja, está estudando para saber qual é o melhor, quais são as opções, então está aprendendo a investir, está se capacitando. Bota aqui 5 ou 6. Quem, além de não ter dívida, já está com economia, já ter aprendido, estudado, tá fazendo pequenas aplicações financeiras. Bota 7 ou 8. Aí você vai ter um gráfico de onde você tá, né? E aqui a liberdade financeira, a gente vai falar um pouco disso, é quando você já tem dinheiro gerando dinheiro para você. Você não precisa mais trabalhar, que já tem dinheiro rendendo dinheiro para você. É o dinheiro que trabalha para você. Esse é o suprassumo do mundo, de um ser humano. É quando você faz o dinheiro trabalhar para você. É o que a gente chama de renda passiva, tá? Eu vou falar disso aqui também mais na frente. Beleza? 3 a 4. São estatísticas aqui, viu? Fortes. Não mudou muito não de lá para cá. 3 a cada 4 brasileiros apontam dinheiro como sua maior preocupação na vida, né? Então, apenas 18% dos entrevistados afirmaram, né, que não conseguem cobrir os gastos e poupar algum dinheiro ao fim do mês, né? Então, outros 33 confidenciaram que os gastos são maiores que a renda mensal. Olha que tristeza. Além de gastar o que ganha, eles gastam mais do que ganham. E aí vem a dívida, né? 72% das famílias brasileiras têm dificuldade financeira, aponta o IBGE. Tem muita coisa aqui, ó. 8 em 10 brasileiros voltam a ter o nome sujo após dívida negociada. Serasa, SPC, enfim, né? Dívida ativa na União. Então, essa é a realidade. Por que que a gente precisa de educação financeira? Porque o cenário está dizendo isso. A saúde financeira dos brasileiros piorou em 2022. Diz a Febraban. Febraban é a Federação Brasileira dos Bancos. Tá? Renda menor e aumento das despesas. É o que eu falei da inflação. Tudo isso ajuda a piorar a saúde financeira das pessoas. Como eu falei, se a pessoa não tem noção de o que é inflação, que as coisas estão ficando mais caras e que se ela deixa o dinheiro dela na poupança, o dinheiro não vai conseguir comprar as mesmas coisas, ela acaba piorando a saúde financeira dela, porque cada dia, cada mês que vai passando, ela vai comprando menos, daqui a pouco não dá nem para pagar as contas de casa, né? Porque o dinheiro ficou desvalorizado. E aí tem soluções, a gente vai falar disso aqui. Então, tudo, apesar desse cenário triste que eu sinalizei aqui de crise, de dificuldade, que talvez você esteja aí, a gente tem a decisão de olhar para o outro lado, ver essa situação como uma oportunidade, né? Essa sigla aqui é a sigla em chinês, Weiji, né? É a mesma palavra lá na China que eles usam tanto para crise quanto para oportunidade. É a mesma palavra, vai depender do contexto. Então, crise é aquela pessoa que olha o olhar negativo. Eita, os céus, ouvido, azar, aconteceu isso e agora. Aqui não, às vezes no mesmo contexto, na mesma situação, você vê a oportunidade, você olha o lado bom, o lado positivo da coisa, tá? Então, o mesmo contexto, tem até uma frase que eu gosto muito de estudiosos que fala que tudo que você foca expande. Se você ficar focando no problema, na crise, reclamando, murmurando e só chorando, se lamentando, você vai ficar depressivo, você vai ficar depressiva, você vai ficar ansioso, ansiosa, só vai piorar. E seu foco mental, que deveria ser voltado para uma solução, para produzir, vai ficar ali só enterrado na crise. Então, foca na oportunidade. O que é que eu posso fazer para sair disso aqui? O que é que eu posso fazer para mudar? Esse é o sentido de você ter educação financeira também. Porque parece que muita gente já fala, eu já tô lascado, tô devendo, meu salário já não dá para nada, como é que eu vou sair? Se você ficar olhando desse lado negativo, você não vai sair nunca, né? Então, a gente aqui, ó, tá bom, eu tô aqui, a prova que você tá aqui é que você já tem um olhar positivo, tá com a esperança, né? Uma luz no fim do túnel. Só tem duas opções.
para a gente sair do tempo de crise. Ó, como sobreviver em tempo de crise? É gastar menos e aí não tem duas conversas. Vai ter que cortar na carne, tem que ter sacrifício. No mundo fitness tem aí uma máxima que fala, né? No pain, no gain. Sem sacrifício, sem ganhos. Então tem que ter sacrifício. Às vezes, para a gente dar um pulo maior, a gente tem que dar uns passos para trás para pegar uma distância, para pegar um embalo, né? Então, não é vergonha, né? A maioria das pessoas que prosperaram, eles tiveram com certeza que fazer um reajuste na vida. Em algum momento, eles tiveram que dar uns passos para trás, baixar o padrão de vida, dar uma recuada para chegar e corrigir o hábito errado que foi construído durante toda uma vida. Então, se você não tiver humildade para voltar, recuar um pouquinho, ah, tô com um carrão, vende esse carro, compro mais simples, ah, tô com uma casarona, mora, tentar ajustar, ah, tô com o meu padrão de consumo de alimento é tanto, reduzir, tem que fazer algum ajuste. Então tem que gastar menos. E aí tem que, é o que eu falei aqui pro Adilson no início, tem que fazer um diagnóstico de como está a realidade. Eu faço uma mentoria disso, né? Eu tenho uma mentoria que ajudo, pego na mão da pessoa para fazer um diagnóstico, um raio-x da realidade de tudo, para a gente aí decidir como é que a gente vai reformular essa transformação de vida, né? O que é que pode cortar, o que é que vai fazer falta, vai. Mas aí você sofre um pouquinho agora. Um mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, um ano, para equilibrar tudo e depois usufruir lá na frente. O problema é que a maioria das pessoas são imediatistas, né? Não pode ter medo desse reajuste, desse sacrifício que é para um bem maior. É para você dar uns passos para trás, para pegar a distância, pegar a energia e vir correndo e dar um salto e aí alcançar um lugar, um patamar que você nunca alcançou. E aí, o ganhar mais vem nessa situação de renda extra. Ou seja, eu preciso recuar, gastar menos e também buscar novas fontes de renda, ganhar mais. Essa é a estratégia, né, da educação financeira assertiva. Tá? Na crise, quando eu falei de crise, na pandemia, a gente teve aí há 5 anos, 6 anos atrás, né, a pandemia. Muita gente chorando, morrendo, mas outros estavam ganhando dinheiro. Muita gente até criticou que é absurdo, é capitalista, é isso e aquilo, mas imagina se não fossem os empresários, os empreendedores, as pessoas querendo ganhar dinheiro com algo, mas querendo ganhar dinheiro com algo que impactasse positivamente a vida das pessoas. Teve gente que teve que fazer respirador, teve que fazer luva, teve que fazer máscara, teve que fazer vacina. Se não tivesse capitalistas, empresários, empreendedores, estava todo mundo morto, né? Então, às vezes, a gente olha um lado de uma narrativa que se vende como se fosse um explorador. Mas tudo tem custo, não existe almoço grátis. Para alguém trazer uma solução, ele precisou fazer testes, experiências, ele precisou inovar, ele precisou produzir algo, construir. Isso custa, isso tem custo. Então, ele precisa cobrar, ele precisa ter um lucro, né? Para ele dedicar tempo naquilo. E na crise a gente viu muita gente, né, saindo do problema porque decidiu fazer uma massa, foi demitido, lockdown, ninguém trabalha, e as pessoas aí começaram a empreender, né? Então, enquanto uns choram, outros vendem os lenços. Tá? Esse cara que está vendendo o lenço está prejudicando esse que está chorando? O que é que vocês acham? A pessoa que vendeu o lenço prejudicou quem está chorando? Ou quem está chorando comprou porque estava precisando, gostou, deixa eu enxugar aqui para não molhar minha roupa, não ficar com a cara toda molhada. Mulher que está com a maquiagem para não borrar minha maquiagem, né? Então, sempre um negócio, um trade, a gente vai falar isso aqui de educação financeira, é uma coisa que ambos querem aquilo, né? Então esse aqui vendeu porque trouxe uma inovação, porque viu uma demanda, né? Tá ok, Jussiele? Tá bom. Que pena que você não vai poder ficar, tá bom. Deus abençoe aí no culto. Então você tem aqui alguém que está trazendo a solução, pensou, viu uma demanda e tem outro, né, que viu a oportunidade. Ó, eu tô precisando disso. Então é assim que a gente faz negócio, é assim que vive o mundo, tá? Infelizmente, muita gente só decide empreender quando está no fundo do poço, né? Quando tira o chão da pessoa é que ela descobre que pode voar. Mas não precisa esperar tanto, né? Não precisa você esperar estar no pior, no perrengue, para empreender, para ter educação financeira, para buscar prosperar, para investir, porque acha que, para investir eu preciso de muito dinheiro. Isso é um mito. Com pouco dinheiro, tem um ditado que fala que a Bíblia também fala isso, quem é fiel no pouco é fiel no muito, né? Então, se você for criar um hábito saudável com pouco, você consegue ir ampliando e perdendo o medo de investir mais, de colocar muito, tá bom? Então, não espere o pior acontecer para poder voar, não. Nesse ônibusinho aqui, nessa viagem, tá no despenhadeiro, tem um muro tenebroso, sujo, escuro aqui a montanha, tem um passageiro do lado de cá. E o outro tá decidindo ver o relevo, a natureza lá do outro lado, que tá com sol. O mesmo veículo, o mesmo lugar, mas olha os contextos diferentes. Esse aqui tá até com a cara triste, depressiva, aos céus, ó vida, que coisa. E o de cá tá alegre, viajando e curtindo a viagem, no mesmo lugar. E tem gente assim. Agora eu pergunto, esse aqui não poderia estar vendo e estar com essa mesma felicidade do lado de cá? O que é que precisaria esse aqui fazer para ver tudo que esse aqui está vendo?
vislumbrar essa paisagem aqui, o que é que ele precisaria fazer? Diz aí pra mim. Escolha o lado feliz da vida. É aquela coisa que eu falei, você vai ver a crise ou a oportunidade, né? Vai ver o olhar negativo ou o olhar positivo, né? O que é que faltava? Diz aí pra mim. Tomar uma decisão, verdade, Julie. Tomar uma decisão, né? Qual é a decisão aqui no caso dele aqui? Qual é a decisão? A mais fácil aqui era ele tirar, o pessoal até brinca, né? Tirar o bumbum da cadeira, né? Levantar, tirar aqui, vir pra cá e sentar aqui, ó. Só que a pessoa às vezes tá tão pra baixo e às vezes até tem questão emocional aí, hormonal, de saúde, que a pessoa fica sem energia, sem vontade, né? E aí perde até o ânimo de se levantar. E a gente não pode deixar chegar nesse nível. Tem que arregaçar a manga, levantar, bater no peito, lavar o rosto, pedir a Deus, me dá força, Senhor, porque Ele pode tudo. É o Deus do impossível. E aí você vem, levanta, mesmo sem querer, e vem pro lado de cá. E aí quando você tem essa atitude de levantar e começar a mudar, as coisas já começam a mudar na sua vida. Beleza? Então, é isso que a gente faz na educação financeira. O que falta no seu bolso hoje, né? O que falta no seu bolso revela o que falta na sua mente. Tudo tá aqui, ó. O pessoal fala de mindset, cresceu muito esse termo, né? Mindset, configuração mental. É isso, é você configurar a mente. Tudo tá aqui, ó. A gente, às vezes, hoje o mundo tá malhando só o corpo, as mulheres e os homens só malhando o corpo, fitness, né? Corridas e tal, mas esquece de malhar a mente. A mente só tá entrando o que não presta, só lixo. É televisão, é novela, é série, é áudio, é músicas totalmente com letras totalmente depravadas, imorais, que não agregam nada. E a mente vai se alimentando disso. Ou seja, a mente está intoxicada, desnutrida, né? E às vezes você está pensando no corpo e está esquecendo quem comanda o corpo. Então a gente precisa malhar a mente, tá bom? Porque o que falta no seu bolso é porque tá faltando na mente primeiro. Não é normal morrer ganhando o salário mínimo. A gente está aqui para prosperar, para ser cabeça, para ser luz, para ser sal, não é para ser cauda, tá bom? E eu espero que esse conhecimento ajude vocês aqui. Então, onde é que você usa seu dinheiro? Eu quero ver a participação de vocês aí. Segundo pesquisas, a maioria das pessoas não sabe usar o dinheiro que tem. A maioria do salário de vocês, da renda de vocês, né? Beleza, Vanderlei colocou aqui, ó, mudar de ônibus, o lado do ônibus. Beleza, Vanderlei, isso aí mesmo. O que é que vocês fazem com o dinheiro de vocês? Vocês gastam aonde? Pagando contas? Pagando juros, taxas? Que atrasa as contas, guardando para dia ruim ou fazendo investimentos, né? Então, isso aqui é da Anbima, Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, né? Então, só para você pensar aí, onde é que você usa seu dinheiro, tá? O correto é você estar aqui, ó, investindo, e aí você vai estar guardando para dias ruins, você vai estar ganhando juros ao invés de pagar a taxa de juros e vai conseguir pagar suas contas tranquilamente. Mas tem gente que só está aqui pagando conta. O Robert Kiyosaki, da Corrida dos Ratos, né? Pai rico, pai pobre, ele fala que é a corrida dos ratos isso. Você vive e trabalha para pagar conta, porque tem família, tem filho, tem escola, tem carro, tem moto, tem transporte público, tem a conta de água, de luz, internet, e aí se não trabalhar não paga, e aí tem que trabalhar para pagar e não tem mais tempo para nada e fica nessa corrida que ele chama de corrida dos ratos, né? E morre assim. E aí se você não fizer algo diferente, não vai sair disso. Não tô vendo a participação de vocês, viu? Vou colocar aqui uma coisa agora aqui uma dinâmica e vou precisar da participação de vocês, né? Show de bola, ó. R$ 70.000. Todo mundo recebeu um prêmio. Recebeu R$ 70.000 agora. Que coisa boa, né? Amém. Imagina que você ganhou R$ 70.000 agora. O que você faria? Vamos ver como é que tá a mentalidade de vocês aí. E pode falar aí. É hora de errar, fale aqui. Não tem conversa, resposta errada, não. Se você tivesse agora um Pix, R$ 70.000 na sua conta, o que é que você faria com esses R$ 70.000? Diz aí. Um tratamento facial. Bacana. Que mais? R$ 70.000 na conta. O que é que você faria? Quitaria minhas dívidas. Bacana, Vanderlei. Investiria Bacana. no mercado. Faria o Investiria. quê? Investiria. Investimentos. Investimentos. Investiria em um lote, compra de um lote, bacana. Dava entrada numa casa, bacana. Investiria em uma casa para alugar, comprava uma casa, show. Investimento, bacana. Muitas respostas aqui. E aí, qual é a resposta? Qual é a resposta certa ou errada? Tem resposta certa e errada, professor? Depende muito, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês aqui. Fazer uma aplicação para ter uma renda extra, bacana. Investiria em algum negócio de venda, bacana. Então, ó, Não leva sair na rua?
Dando uma dica aqui para vocês, né? Quando a gente pensa em um dinheiro, a gente pensa logo na nossa necessidade urgente, né? Aqui quitar dívida legal mas se você pegar esse dinheiro todo e quitar dívida, você vai ficar sem dinheiro de novo. E se você não mudar o hábito, você vai criar dívida de novo, tá? Comprar uma casa. A casa a gente vai ver aqui que são bens que gastam o nosso dinheiro, né? Se você comprar para morar, e é uma coisa que o brasileiro é ensinado errado, né? Até a casa própria. Todo mundo vive, o sonho do brasileiro é ter a casa própria. E é um passivo, é o que mais gasta dinheiro, é uma casa, porque você vai ter a casa, manutenção, conta de água, conta de luz, internet, você tem um custo agora fixo pro resto da vida, né? Então, é um bem, um carro, uma moto. Quando você paga as contas, você usa esse dinheiro e joga fora, no sentido de ele não vai voltar para você, você gastou em uma renda que não vai vir mais, né? Você jogou em uma coisa que não vai vir mais. E aí talvez não seria a maneira mais inteligente, mais interessante, porque se você tem isso, você pode mudar a sua vida com esses 70 mil. Se você pega ele e gasta em uma coisa que não vai voltar dinheiro, você perdeu uma oportunidade na sua vida. Essa é a mentalidade que a maioria da gente não tem, porque a gente não aprendeu a lidar com a mentalidade dos ricos. O rico jamais pegaria 70 mil reais e gastaria todo numa conta, para pagar uma conta que está devendo, comprar uma casa, ele faria esse dinheiro crescer. Né? Por quê? Ele tem uma chance agora de mudar a realidade da vida dele. É isso que eu quero que vocês peguem esse código, esse sinal aqui. Então, pintou uma oportunidade, não jogue o dinheiro todo em um lugar. Principalmente em um lugar que não vai voltar dinheiro para você, vai gerar custo. Então você tem que aprender a dividir. Eu peguei um exemplo aqui de um carro, né? Então, antes de falar do carro, eu vou mostrar aqui, ó, bens passivos. Alguns aqui falaram de bens passivos. Comprar uma casa é um passivo. Quem foi que colocou aqui? Um tratamento facial, né? É um passivo. Você vai melhorar seu bem-estar, sua aparência, vai melhorar sua autoestima. Não é ruim, não é errado. Mas é um passivo. Esse dinheiro não vai voltar mais em forma de dinheiro. Ele vai voltar em satisfação, né? Em autoestima, que é excelente, mas o dinheiro não volta. A casa não vai voltar mais, vai ter custo agora, tá? Então, um bem passivo são coisas que você gasta seu dinheiro e ele não volta mais na mesma quantidade, ele perde valor. Comprou a casa às vezes até valoriza, né? Se você vender, dependendo do tempo, dependendo do mercado, porque tem momentos que está em baixa e a casa pode valer menos, né? Em crise. É raro, mas isso pode acontecer. E o bem ativo, a maioria que colocou aqui investimento, é um ativo, vou investir, tá? Comprar um lote, coisas que trazem dinheiro para você, vai ganhar valor. Então, essa é a diferença de um bem passivo e um bem ativo. O problema, pessoal, é que a maioria da gente, dos brasileiros, gastam todo o dinheiro em passivos. O consumismo em coisas que vão fazer o dinheiro ir embora e não vai voltar mais. E ele perde valor. E é por isso que a gente vai só descendo a ladeira, se endividando, se apertando, e aí não consegue sair de uma realidade financeira. Que muitos chegam, e a gente fica, como é que esse pessoal chega? Como é que esses caras chegaram? Como é que eles fizeram? É esse segredo que eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Primeiro segredo aqui para a gente mudar a vida financeira, ó. Os ativos, você tem que investir muito mais do que os passivos. Você tem que investir em coisas, pegar esses 70 mil, aproveitar ele, ou ele todo, ou uma parte dele, você não tinha ele. Você estava vivendo aí sem ele. Eu falei que você ganhou hoje 70 mil. Você não tinha a perspectiva dele. Ele chegou agora, uma oportunidade de você mudar. E aí você pega, e se você gastar ele todo, você perdeu a oportunidade, jogou sua oportunidade fora. Pelo imediatismo, pela falta de um planejamento. Então, o ideal era, planeja. Vem cá, 70 mil. O que é que eu posso fazer com esses 70 mil? E aí, o que é que eu posso investir? Aonde? Quanto? Metade? 35? Vou ficar com 35? Qual é a dívida que eu preciso quitar? A gente vai falar da importância de quitar dívida. Um dos primeiros passos para organizar a vida financeira é quitar as dívidas. Mas você não pode pegar o dinheiro todo que você tem e quitar as dívidas, você vai ficar sem dinheiro nenhum para investir, para empreender, para fazer o dinheiro crescer. Então tem que saber qual é a dívida que eu quito, eu vou ter deságio, eu vou ter aqui uma negociação, pedir uma pichincha, um desconto para eu quitar essa dívida, ou não vai me dar desconto nenhum? Porque se não me der desconto nenhum, eu prefiro ir pagando ela aos poucos e criar algo com esses 70 mil que me faça pagar essa dívida. Então, eu tive eu tenho, né, um amigo, ele tá morando fora hoje, e eu aprendi isso com ele, é milionário, né? Ele tem muitos galpões e tal, na região aqui, comercial aqui da Bahia, eu sou de Salvador, né? E aí ele falou, rapaz, minha esposa tá querendo comprar uma casa e tal, 5 milhões a casa, né? Era 5 era 10 milhões de reais, num lugar que eu já tinha ido até, um condomínio fechado, né, de mansões. Só que, rapaz, eu fiz as contas, eu tirar 5 milhões, acho que foi 5 milhões que ele falou. Tirar 5 milhões aqui para comprar essa casa, eu vou deixar esses 5 milhões investido. Fiz as contas aqui. Se eu investir 5 milhões num investimento aqui que dê 15% ao ano, 10% ao ano básico,
eu consigo pagar o aluguel pro resto da minha vida. Ele tava com 60 anos já, quase 70. Então ele vai viver, digamos que vive há 100 anos, 30 anos. Ele fala, velho, eu vou viver até morrer nessa casa pagando aluguel. Meu dinheiro vai estar investido. Eu vou pagar o aluguel com o rendimento que eu vou ganhar dos 5 milhões que está investido. Meus 5 milhões está no banco guardado. Eu estou ganhando o rendimento dele. Com o rendimento eu pago o aluguel e ainda sobra. E minha mulher vai ficar feliz morando na casa que ela quer. Mas eu não vou comprar essa casa, não. Porque se eu comprar, depois ela dá lucro, quer se mudar, acontece um problema, eu preciso viajar. E tanto é que eles viajaram. Estou morando hoje em Portugal. E aí ele fala: se eu compro para eu vender, olha a dificuldade, a liquidez. Se eu vou achar comprador, não vou. Então, olha a visão como o rico pensa. Poxa, eu vou fazer uma coisa aqui, esses 5 milhões, em vez de eu comprar, eu vou investir, com rendimento eu alugo, moro na mesma casa, fez uma parceria com o dono lá, uma proposta de compra, né, caso os filhos quisessem, tudo, enfim. Mas a mentalidade é diferente, né? Então é ativo que a gente precisa focar, coisas que gerem dinheiro pra gente, tá? Se você compra um carro para usar, ele é um passivo. Se você compra um carro para fazer Uber, por exemplo, ele virou um ativo, porque você está ganhando com o carro, né? Se você compra uma casa para morar, a casa é um passivo. Então não é o bem em si, é o que você vai fazer com esse bem. Se você compra uma casa para alugar, como alguns colocaram aqui, ela passou a ser um ativo, porque vai gerar renda para você, tá bom? Então, espero que tenha ficado essa dica aí. Então, muita gente quer carro, né? Eu dei essa dica recentemente para um amigo. Ele falou: Jardel, eu tô com 70 mil reais aqui, velho. Eu tô precisando de um carro e tal, para trabalhar e tudo. E o que é que eu faço? Me orienta aí. Aí eu falei, cara, se eu fosse você, eu não gastava tudo em um carro, não, porque o carro é um passivo. Mesmo que vai te ajudar a se locomover, ele é contador. Vai trabalhar e tudo. Falei, ó, ao invés de comprar à vista, pagar os 70 mil no carro, faça um consórcio. Hoje, muita gente está usando o consórcio como meta de investimento. Você faz um consórcio, pega uma carta de crédito aí de 100 mil reais, né? Pega aqui os 70 mil, ó, 35 mil, metade, você dá um lance. A chance é altíssima, é quase praticamente mais de 35% do valor da carta. Dependendo do momento ali, você pode ser contemplado com esse lance de 35 mil. Se não for contemplado, o dinheiro volta para você. Então você vai tentando, dando os 35 mil de lance. Na hora que fechar, você pega o crédito, compra o carro com o dinheiro do crédito e fica com a parcelinha ali do crédito de 600 reais, 700 reais. Então tem o carro, tá com 35 mil guardado aqui, ó. Os outros 35 mil ele vai investir em um CDB, por exemplo, pode ser qualquer investimento. Esse aqui é uma renda fixa, é um investimento um dos mais básicos que tem na corretora, que dá um juros fixo. É um certificado de depósito bancário. Você vai emprestar o dinheiro para o banco ou para uma corretora, né? E aí, digamos que ele vai render aqui 350, 500 reais por mês. E aí você já ajuda a pagar o crédito, a mensalidade do consórcio com esse rendimento dos 35 mil que você deixou aplicado. Entende a dinâmica como é? Então, em vez de ele pagar 70 mil no carro e ter o carro, ele pode entrar no consórcio, vai pegar uma parcela aí, vai dar 35 mil de lance, vai ficar com 35 mil guardado no banco, rendendo, e ele vai ajudar a pagar essa parcela com o próprio rendimento, e vai estar com 35 mil. Pagar a parcela vai ficar mais fácil com a ajuda do rendimento. Então é isso. Isso é planejamento, isso é pensar em aproveitar ao máximo o seu dinheiro do que você jogar ele fora, tá? Então são só estratégias aqui, ó. Você vai ter o carro, vai ter um investimento de 35 mil com a parcela que cabe no seu bolso. É o melhor dos mundos, né? Matou três coelhos com uma porrada só, tá bom? Só um exemplo aqui. Pode ser várias coisas em cima, né, de configurações que pode ser feito com isso aqui. Beleza? O problema é que o imediatismo rouba sonho. O imediatismo é inimigo da riqueza. Porque a pessoa quer, ela quer comprar à vista. Não, já tô aqui com o dinheiro, eu quero logo, eu quero para hoje. Eu não... Consórcio, se eu esperar, e se eu não for contemplado, passar 2 meses, 3 meses, 4 meses, aí eu falei, rapaz, você não tá sem carro até hoje, velho. Quanto tempo você tá sem carro? Há 4 anos. Eu falei, 3 meses é que vai mudar. Aí você vê que o imediatismo é que faz a gente ser consumista e não alcançar a prosperidade financeira, tá? Então o imediatismo rouba o futuro, rouba sonho. Então se organize, se planeje, não tenha pressa não. A pressa é inimiga da perfeição, tá bom? Então no mundo do dinheiro, o emocional também é sempre o seu pior adversário. O pior inimigo seu é você mesmo, é sua mente. É o que você quer, que às vezes não vai fazer você. Deixa eu ver se eu boto a lanterna aqui. Não vai fazer você conseguir crescer na vida, né? Então tem que ter essa sabedoria aí. Beleza? Captar aí tudo, beleza? Tá conseguindo ver? Bota aí ok, ok, se todo mundo captou até aqui. Estão aí comigo? Show de bola, ok. O que é que estão achando? Tá de boa? Tá muito rápido? Tá dando para entender? Maravilha, vamos lá. Olha aqui a planilha que eu falei, ó. Uma das primeiras coisas.
Uma das primeiras coisas é isso aqui, ó, básico. Eu vou deixar isso para vocês, vou compartilhar para vocês. Planilha de orçamento doméstico. Eu faço isso há muitos anos, né? Tudo, renda familiar, o dinheiro que eu tenho na conta, renda extra, lucro de venda de produtos que eu aprendi a trabalhar com renda extra vendendo produtos. Eu tenho uma empresa que eu trabalho há mais no mercado de mais de 25 anos, né? Quem tiver interesse depois de conhecer também pode entrar em contato comigo. Eu faço renda extra, produtos naturais, de saúde, bem-estar, coisas que eu uso, né? Ômega 3, creatina, que eu malho, corro. Então, coisas que eu gastaria comprando na loja, eu me associei a uma empresa para comprar direto da fábrica com desconto. Então, são estratégias que eu criei para melhorar a minha economia, comprar direto da fábrica com até 40% de desconto. E aí, eu consigo também repassar, revender esses produtos. Então, eu já fiz uma renda com produtos. Tenho investimentos que me dão rentabilidade, dividendos, né? Dividendos quando você se torna acionista de uma empresa, compra uma ação de uma empresa da Bolsa de Valores, como a Petrobras, por exemplo, o Banco do Brasil. Então você compra, é baratinho, qualquer pessoa pode comprar uma ação, né? E aí você recebe todo ano lucro por você ser acionista, né? Parte do lucro. Então eu coloco aqui ações, Tesouro Direto, que é um investimento como a poupança, né? Um pouquinho melhor, dependendo da Selic. Quando a Selic está alta, como está agora, 15%, 14, 13, 12, acima de 10, dá para você ter uma rentabilidade legal na renda fixa, né? Então, tesouro direto. Ganhos de internet, eu já ganhei muito dinheiro. Só na corretora que eu gero conteúdo, a Binance, né? Com treinamentos e indicações, já ganhei mais de 100 mil reais. No YouTube, já ganhei mais de 50 mil reais no YouTube, gerando conteúdo no YouTube. Então, a internet está aí, muita gente usa só para entretenimento, para diversão, para ser consumista. E não olha que você pode estar gerando dinheiro com a Instagram, TikTok, YouTube, Kawaii, né? Então, tem como fazer isso. A renda da minha esposa também, que é arquiteta, então coloca aqui as coisas que a gente tem, renda, coloca aqui a receita, você vai tudo que tá aqui é só o cinza você não mexe, tá? O que tá em cinza é cálculo automático, você bota no branco. Coloca aqui janeiro, ó, janeiro, coloca tudo aqui, ó, mês de janeiro todo, né? Fevereiro, coloca aqui março. E aqui as despesas, habitação, tudo que é relacionado à habitação aluguel ou prestação, condomínio, IPTU, luz, telefone, gás de cozinha, TV por assinatura, supermercado, empregado, ou funcionária, né? Reformas, consertos, móveis, a parte de saúde, planos de saúde, médicos, remédios, dentista, outras coisas, imprevistos, né? Transporte, se é gasolina, se é meu carro, se é ônibus, metrô, Uber, vai colocando tudo aqui, né? Dependentes, esposa, filho, vai colocando para você saber o que você gasta. Porque aí você vai ter um panorama, tem até um gráfico aqui, se você colocar aqui em gráficos, mostra onde é que está indo o seu dinheiro, onde é que você está gastando mais, é com habitação, é com saúde, é com lazer, tem uma parte aqui que é lazer, entretenimento, restaurante, bar, viagens. Então você coloca tudo aqui, você tem um diagnóstico mensal de tudo que você faz, né? E aí você vem, ó, fevereiro, março, você vai estar controlando isso, beleza? Eu vou deixar essa planilha aí. Pode ser numa folha em branco, se você não mexe com Excel ou não achar no celular um aplicativo legal, tem aplicativos que tem isso igualzinho. Você pode pegar uma folha em branco e colocar numa folha em branco, olha, receitas, o que eu recebo de dinheiro, minha renda, X, despesas e colocar aí tudo que você gasta, suas contas, todas as suas contas, tá? Pronto, olha aqui, ó. A Jonathan colocou aqui, ó. Top. Eu fiz isso esse mês, me ajudou muito. Perfeito, Jonathan. E a gente não tem um hábito, faça isso, pessoal. Pega a nota fiscal de tudo, pede a nota, me dê a nota, ou então a nota, registra, ó. Gastei nem que seja 5 reais com um doce, uma trufa, né? Uma cocada, alguma coisa, anote, resiste, porque é de pouco em pouco, de grão em grão, a galinha chupa papo. Gastei 5 reais com isso, 5 reais com aquilo. Não sei se você já passou por isso de você gastar um dinheiro, tá com o dinheiro na carteira ou no banco, daqui a pouco você vai gastando, não anotou, não resistiu, daqui a pouco quando você chega, você tá aí, tá roubaram. Será que eu perdi esse dinheiro? Roubaram. Pra onde foi esse dinheiro? Tava aí pergunta a alguém da família, o marido, a esposa, o filho, vocês pegaram o dinheiro que tava aqui? Porque gastou, nem viu, nem percebeu, né? Então, dinheiro na mão é vendaval, né? Vi que tinha gasto desnecessário, o Jonathan colocou aqui. Perfeito, é isso. Esse é o resultado maravilhoso que cada um de vocês vão ter, se fizerem isso. Vão ver que estão desperdiçando o dinheiro, o suor de vocês, o trabalho de vocês, à toa, por falta de planejamento. Controle, domínio próprio, tá bom? Então é isso, anotar é o primeiro passo, faz o registro, tá? Então você vai colocar aqui, ó, na folha em branco, ó, receita, os ganhos e as despesas. E aí você vai olhar o que pode cortar. O fonte, aqui você vai botar as fontes de renda, receita, ganho é fonte de renda, salário. E aqui, as despesas é habitação, moradia, saúde, gasto com transporte, deslocamento, automóvel, moto, Uber, despesas pessoais, né, lazer, cartão de crédito, dependentes, coloca tudo aqui, tudo, não passa nada. Transparência. E aí você vai ter esse feedback, tá?
Desafio diário de postar os gastos do dia. Esse é o desafio de hoje, tá? Vou colocar de hoje para amanhã à noite, você fazer esse desafio. Como é uma coisa mais pessoal, manda no meu privado. Vou deixar lá no grupo essa tarefa, primeira tarefa que a gente vai colocar lá. Fazer de hoje para amanhã uma anotação de tudo que você gastar, nem que seja R$ 1. Com a besteira, anota tudo e no final do dia você me manda. Hoje eu gastei os gastos de hoje, tá bom? Para aí você ver como é importante criar o hábito. O hábito, ele só é criado, gente, quando você fica pelo menos, no mínimo, anota isso aí, ó, para eu criar o hábito saudável. Quem está anotando pode anotar que é uma dica preciosa de livros, comprovado cientificamente por psicanalistas, psicologia comportamental. Tem um livro, inclusive, O Poder do Hábito. É muito bom, não lembro o autor agora, eu tenho aquele em casa. Deixa eu ver se está aqui. Não, está lá embaixo. É, Então, o poder do hábito, ele fala que para gerar um hábito, você tem que ter pelo menos 21 dias seguidos, consecutivos, ininterruptos, sem falhar, fazendo essa coisa. 21 dias. Ah, quero fazer uma dieta. 21 dias com a dieta. Senão você vai desistir, lascou. Ah, 21 dias na academia, exercício físico. Se cortar algum dia, lascou. 21 dias registrando tudo aqui das minhas finanças. Se parar, já foi. O cérebro não grava, é impressionante. 21 dias no mínimo fazendo. Aí, no 22º vai começar a fazer falta. No 22º, como você criou um hábito, o organismo vai pedir, a mente vai pedir, aí você vai fazer, mesmo você sem querer, o subconsciente vai pedir. E aí que fica a beleza. O hábito foi construído, foi criado, e aí é só agora manter. Mas precisa manter, tá bom? Olha a desvalorização que eu falei do dinheiro. Olha isso aqui, ó, R$ 100 antes. Lá em 1994, R$ 15,38 a gente comprava a mesma coisa que a gente precisa hoje de R$ 100 para comprar. Uma nota de R$ 100 hoje tem o mesmo poder de compra de R$ 15 lá em 94. Tem gente que nem era nem nascido. Mas, olha, isso é a desvalorização do dinheiro. Crise, corrupção, políticos que não estão nem aí pro bem-estar social, estão só enchendo o bolso deles de dinheiro, né? Infelizmente é isso aí, ó. Olha o que está acontecendo. Aí a gente, a sensação parece que as coisas estão ficando cara. Não é a coisa que está ficando cara. É o dinheiro que está perdendo o valor, né? O dólar era R$ 1, né? Quando teve o RV, teve a mudança, o dólar foi instituído do real. R$ 1 era $1. Hoje, quase seis e pouco já bateu, cinco e pouco, seis. Então, o real está desvalorizado. Isso depende de governo, de leis, de políticas. E aí eu vou fazer um apelo, tá fora do script, mas eu vou aproveitar porque esse ano é ano de eleição, galera. Então, independente de lado A ou B, você pense em escolher pessoas que tenham pelo menos o mínimo de capacidade, de valores morais, de princípios, de ética. Porque o que se vende é que todo mundo é igual, que ninguém presta, mas isso é uma mentira para que você vote sempre no pior. Ou que você largue tudo, chute o pau da barraca, não vote, se omita e deixe o pior ganhar, porque fica mais fácil para os ruins ganharem. O pior inimigo de um político corrupto é um cidadão bem esclarecido que na hora de votar faz com maestria para a gente tirar essa galera. Então a gente vai votar para deputado estadual, federal, senador, governador e o presidente. E a gente precisa ter pessoas lá que entendam de educação financeira, de empreendedorismo, para diminuir a burocracia do país, para ajudar os empresários e empreendedores que geram renda a crescer, para poder pagar bem os funcionários, para dar qualidade de vida, boa condição de trabalho. Isso tudo só vai acontecer se tiver lei e políticos que permitam, né? Liberdades livres de expressão, de a gente ter nosso direito à propriedade. Então, assim, tem muita coisa que depende de política. E se a gente coloca cara lá que não tem esses princípios e valores, a gente só sobra, sobra, né? É dar tiro no pé. Então, fica esse alerta aqui, porque a vaca vai pro brejo se a gente não cuidar de quem tá lá na frente. Eu lembro de um senador, acho que foi Renan Calheiros até, é outro que já roubou mais que tudo, comprovadamente, e tá lá como senador. E ele foi falar das criptomoedas, o cara nem sabia falar o Bitcoin, não sabia nem. O cara ia aprovar uma regra para impor regulamentação, um monte de coisa, não sabia nem falar o termo, não sabia nem o que era blockchain, Bitcoin, ou seja, esse é o tipo de político que rege as nossas leis. Nem se deu o trabalho de investir tempo para estudar, para se inteirar do conteúdo da matéria e votam, né? Vota sem ler, sem entender. E aí a gente é que sobra. Então a gente precisa cuidar desse ano que é ano de eleição, né? Olha aqui o que acontece, ó, o salário mínimo tem menor poder de compra em 15 anos, né? Isso aqui foi em 2022 e não muda muito não a regra. Olha isso aqui, ó. Não fique triste não, viu que a solução vai vir até domingo que vem também. No ano de 1996, o salário mínimo era R$ 112, ó. Um gás de cozinha, 7 conto. Era R$ 7. Olha isso aí, para você ver a diferença, né? R$ 7, 112 aqui.
dava para comprar 16 botijões de gás. Não sei quanto é aí na sua cidade. Um salário mínimo, se você pegasse o salário todo e torrasse só de botijão de gás, você comprava 16. Hoje, 2026, o salário está 1.600 e pouco, né? 1.621. O gás, em média, espalhado no Brasil, está de 120 a 150 reais. Fiz um preço aqui de 150 para fazer uma conta de padeiro aqui, a matemática aqui. Deu 10 botijões de gás, né? Ou seja, se eu pegar o salário mínimo de antes e comparar com o de hoje e comprar o mesmo bem, o mesmo, né, produto, a gente está perdendo 6 botijões de gás, mais da metade, mais de 50% aqui, ó, foi embora, né? Olha o prejuízo. É isso que eu falei de desvalorização. Em menos de 30 anos. 30 anos atrás, aproximadamente, a gente perdeu aí 6 botijões de gás com um salário mínimo, tá? Então, só para você ter uma ideia aí. Então, três tipos de pessoas com relação ao dinheiro, né? Tem aqueles que são crenças subconscientes. São aqueles que querem dinheiro e ficam, ai, como eu queria, eu gostaria tanto, eu queria tanto. E quem fica assim, morre assim. Porque querer só não basta. Todo mundo quer, né? Quem quer dinheiro, como eu perguntei no início. Quem gosta de dinheiro, quem quer? Todo mundo. Mas isso só não basta. Tem uns que ficam que precisa, eu tô aqui só porque eu preciso tanto, olha como eu tô aqui nesse trabalho porque eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. E morre assim também. Precisando, precisando. O que quer é inconsciente, ó. Tá aqui com 80% das pessoas são desse perfil. É inconsciente porque não sabe do problema que tem com relação a dinheiro, nem como solucionar. Então vive sempre querendo, querendo. Quem precisa é um pouco consciente. 15% das pessoas estão aqui. É um pouco consciente porque sabe que tem um problema, sabe que precisa, que tá ali, mas ela não sabe como resolver. Por quê? Falta. E o que gosta de dinheiro, e aqui o gostar é no ponto de vista de bolso, tá? Porque tem narrativas também, principalmente os cristãos, né? Que dinheiro é a raiz de todos os males, é coisa do diabo, né? O rico é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino do céu. Então tira alguns textos da Bíblia fora do contexto e acho que a riqueza é problema, que o dinheiro é problema, né? Não, o que a Bíblia fala, o que a orientação máxima diz é que o amor ao dinheiro é o problema. Se você coloca o dinheiro acima de tudo, acima de Deus, acima das pessoas, aí você fica arrogante, prepotente, acha que pode comprar tudo e todos. E aí a pessoa sobra, né? Então, a gente precisa aqui dar uma olhada no. O dinheiro tem que estar no meu bolso, gostar do dinheiro. Tem gente que não quer dinheiro porque acha que vai ser roubado. Ah, não, se eu tiver muito dinheiro, eu vou ser roubado. Tem gente que são crenças limitantes que a gente chama. Não sei se alguém aqui tem isso. Eu não quero pagar muito imposto, não. Não quero ganhar muito dinheiro, não, porque se eu ganhar um salário maior, 10 mil, 20 mil, 30 mil, eu vou pagar muito de imposto. Ou seja, tá querendo ganhar menos para não pagar imposto. Eu prefiro ganhar 1 milhão, mesmo que eu pague 100 mil reais de imposto, mas eu vou estar ganhando 1 milhão, né? Eu quero pagar muito imposto, porque é sinal que eu estou ganhando muito. Então a visão é diferente, é o olhar positivo da coisa. Se você olhar para o imposto, você fica sem querer ganhar mais. Se você olhar para o que você está ganhando mais, você não está nem ligando de pagar imposto, porque você está crescendo financeiramente. Então veja como a mentalidade muda tudo, né? São crenças limitantes. Então você tem que gostar, porque o dinheiro não fica perto de quem não gosta dele, tá bom? Então goste, porque o dinheiro, eu digo sempre para meus alunos que abaixo de Deus é o dinheiro que dá o livre-arbítrio a você, né? Deus dá o livre-arbítrio para você fazer o que você quiser, a escolha é sua, né? Ele não criou robô. É a maior prova de amor, é deixar você escolher, mesmo se rebelar contra ele e não acreditar nele. Isso é prova de amor, né? Ele não quer ninguém forçado. E você tem alguém que limita a sua liberdade, que é o dinheiro. Você compra o que você gostaria ou o que você pode comprar? Você veste o que você gostaria ou o que você pode vestir? Você come o que você gostaria nos restaurantes que você gostaria, onde você pode pagar? Você tem um carro, a moto que você gostaria ou que o dinheiro dá para comprar? Então tudo é o dinheiro que define. Então às vezes a gente não tem nada do que a gente gosta, porque o dinheiro não dá. Que geralmente a gente gosta do que é bom, né? A gente merece o que é bom, né? Então quem limita se você vai ter o que você gosta ou o que você pode é o dinheiro. Então você tem que gostar do dinheiro aqui na Terra. Não pode amar, não pode colocar ele acima dos outros, de Deus, mas você tem que estar com ele no bolso, até para ajudar a Deus nas obras do Evangelho, até para ajudar as pessoas, né, projetos sociais. Então o dinheiro ajuda muito, tá bom? O lugar de dinheiro é sempre no bolso e nunca no coração, tá? Então, a Bíblia fala em Provérbios 22, 29, né? Um dos maiores sábios que já existiu, Salomão, ele coloca aqui, ó: você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz, que se dedica, faz tudo com afinco, com o melhor, de forma diligente. Essa pessoa vai ser colocada diante de reis, de pessoas respeitadas, nobres, importantes, famosos. Não estará a serviço da plebe. Então, por isso que a gente tem que fazer tudo com excelência, né? Então, seja chefe, seja funcionário, faça tudo com excelência, tá bom?
O caminho que poucos trilham é o que leva para a liberdade financeira, e a gente vai falar um pouquinho disso aqui, né? Até porque qual é a certeza do que você vai estar fazendo hoje, aqui, amanhã? A gente não tem, né? A gente viu o lockdown aí, Deus livre se a gente fica doente, acontece uma coisa e a gente perde a capacidade de gerar dinheiro. Como é que fica para pagar as contas, né? Então, a gente tem que investir por causa disso. Ter planejamento de vida, né? Ninguém pensa em morrer, mas isso é uma coisa que, infelizmente, com o pecado que veio, trouxe a morte. E se Jesus não voltar na nossa geração, todos nós vamos descansar, né? Então, ninguém pensa, mas a gente tem que se planejar. Meu pai faleceu de câncer abrupto em 2024, né? 3 meses ele descobriu, diagnosticou e faleceu. E meu irmão trabalhava com seguro há muitos anos, seguro de vida, seguro de invalidez. Ele tinha feito e depois cancelou. Eu não dava muita importância também. Depois a gente viu a besteira. O custo para inventário, para tirar as coisas do nome de meu pai, ficou absurdo. A gente não tem como pagar cento e poucos mil reais para transformar os patrimônios todos no nome da gente, de meus irmãos, de minha mãe. Então, por falta de planejamento, ninguém pensa em morrer, mas tem que se planejar, porque senão o governo, o leão, vai levar tudo. Então, você tem que se organizar, ver se você morrer, o que é que vai acontecer na sua ausência, como é que fica filho, como é que fica esposa, como é que fica marido, né? Tem seguro de vida, tem seguro de invalidez, se Deus livre acontecer alguma coisa, um lockdown, uma pandemia. E às vezes a gente não planeja isso. Bota seguro no carro, bota seguro numa moto, não bota seguro em casa, que é pouquíssimos brasileiros bota seguro residencial, e não faz o seguro do bem mais precioso que a gente tem, que é a nossa vida. Porque acha assim, eu vou fazer seguro, eu tô chamando a morte, né? Eu vou fazer seguro para morrer, para deixar dinheiro pros outros. Então, são narrativas, crenças limitantes que deixam você na visão escassa, de escassez, ao invés de transbordar a abundância, né? Primeira meta aqui de planejamento, inclusive, ó, é a caixa de emergência. Um caixa de emergência seguro. Você sabe o que é caixa de emergência? Alguém aqui sabe o que é caixa de emergência? Diz aí, caixa de emergência. Já ouviu falar esse termo? No mundo da economia, das finanças, falam muito de caixa de emergência. Já ouviram? Pode falar no áudio ou no chat aí, no bate-papo. Já ouviram? Pronto, eu vou dizer aqui. Caixa de emergência, está no finalzinho já. Caixa de emergência, né, antes de você organizar sua vida toda, o primeiro foco, a primeira meta é você ter uma reserva de 3 meses a 6 meses o valor do seu salário guardado em um lugar que você tem acesso fácil, rápido, né? No Tesouro Direto ou numa poupança, em um lugar que você consiga sacar, porque é um caixa de emergência, é uma reserva. Então, digamos que você ganha aí R$ 1.000, um exemplo de padeiro aqui, tá? Ficar a conta fácil aqui, R$ 1.000. Então, 3 vezes R$ 1.000, R$ 3.000. Então, eu tenho que ter pelo menos R$ 3.000, que é o equivalente a 3 meses do meu salário, para eu manter meu padrão de vida durante 3 meses, caso alguma coisa aconteça e me impeça de trabalhar, de ganhar dinheiro, tá? É o mínimo, é 3 meses. O ideal é 6, seria 6.000. 6 meses de 1.000. Então, você pega seu salário e multiplica por 6. Digamos que você ganha aí R$ 2.600. Vezes 6, opa, R$ 2.600 vezes 6 vai dar R$ 15.600. Você tem que ter esses 15.000 guardado de caixa de emergência. Por quê? Se acontecer qualquer problema que você não consiga trabalhar, você tem 6 meses para manter seu padrão de vida e se virar procurar outra forma de viver, de ganhar dinheiro. A maioria das pessoas não fazem isso. Querem ganhar dinheiro, bota os pés pelas mãos, tem que ter esse caixa de emergência para você ter tranquilidade, dormir tranquilo, com a cabeça no travesseiro. Se acontecer um problema, uma emergência, você tem dinheiro ali. Isso aqui traz conforto mental, tá? Caixa de emergência, primeira coisa. E um seguro. É o que eu falei, planeja um seguro. Pronto, tá tranquilo. Se eu perder minha renda, tem um seguro de renda. Ah, se eu ficar inválido, tem um seguro aqui de invalidez. Ah, se acontecer alguma coisa aqui, alguém, infelizmente na minha ausência, eu não estiver mais aqui, como é que vai ficar meus filhos, minha esposa? Tem um seguro de vida. Então você tem esse planejamento, as metas principais aqui. Beleza? Então, depois disso, a gente vai caminhando para outras coisas. Só para vocês terem ideia da realidade do Brasil, né? Mas Jardel é uma pessoa que ganha aqui, como essa realidade, ó, 66% das famílias ganham até R$ 2.000 por mês. Como é que pode, numa realidade dessa, eu ter um seguro, ter um caixa de emergência? Tem como fazer sim. É só regrar primeiro, como eu falei, dar uns passos para trás, reduzir o custo de vida, ser mais humilde, mais simples, até a coisa organizar e deixar para crescer quando o dinheiro, a situação financeira estiver permitindo, né? 16% está aqui, ó. E perceba que vocês que estão aqui, com certeza estão aqui, no topo da pirâmide, a maioria, né? Então a gente faz parte de uma elite praticamente. Quem ganha acima de R$ 2.034, tá aqui já, ó. Quem ganha de 1.300 a 2.000 salário mínimo, tá aqui.
Olha como o país é pobre, né? Lá em cima de 3 mil a 6 mil, aqui de 6 a 13, e aqui em cima 1% acima de 13.500 reais, né? Então, a gente precisa aí ter esse cuidado de entender que as pessoas não têm muita grana, mas se a gente precisa de educação financeira para fazer o povo crescer, mudar essa mentalidade. Aqui está o quadrante do fluxo de caixa, eu vou postar lá no grupo o vídeo que eu gravei há anos atrás falando disso, o Robert Kiyosaki. Tá aqui na tela o QR Code também, se você quiser depois assistir. Eu vou postar lá no grupo, tá bom? Vale a pena. Eu dou detalhes melhor desse quadrante que ele fala que muita gente quer segurança, 95% das pessoas estão aqui buscando segurança e aí aceitam o que o sistema vende pra gente desde pequeno. Filho, estude muito para ter um trabalho, para ser alguém quando crescer, tá? E é isso, não é errado, mas o errado é você viver só disso. Porque a gente cansa. O dono, o chefe também, que é autônomo, os profissionais liberais cansam. E o correto é você vir para cá, pro lado direito do quadrante, empreender, procurar ser parceiro, criar sociedade com seu chefe, abrir negócios juntos, empreender, investir, colocar o dinheiro para trabalhar para você. A galera aqui quer segurança, o 13º, férias, né? E aí, às vezes, fica amarrado nessa corrida aqui. 95% das pessoas, infelizmente, ficam aqui. Do lado de cá, 5% consegue a liberdade, tem mais tempo para viajar, para usufruir, porque o dinheiro e tem um grupo de pessoas trabalhando com ele, alavancando a força de trabalho, tá? Lá no grupo, beleza? Então é isso. Primeira aula a gente já ficou aqui, passamos alguns minutinhos, mas eu acredito que deu para clarear aí, tá bom? Obrigadão pela presença de vocês. Alguém tem alguma pergunta, alguma ilustração, alguma curiosidade? Domingo que vem a gente continua e aí vai trazer coisas mais práticas, algumas dicas de investimentos, coisas que são mais, digamos assim, prazerosas de ouvir. Hoje é mais conteúdo conceitual, teórico, mas eu espero que tenha ajudado. O que é que vocês acharam aí? Valeu a pena? Ei, Considere ver esse Jardel, filme. Opa! E aí, Rafa? beleza? Boa noite. Boa noite, querido. Beleza. Depois deixa o nome do livro que você falou lá inicialmente, alguma coisa do queijo. Eu não pude pegar, não. Ah, bacana. Quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? Isso aí. Beleza.